28. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à live da Prime Pública. Hoje o nosso tema será a prestação de contas eleitorais nas eleições 2024. Bem, pessoal, queria dar as boas-vindas a vocês. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Moraes, tá? Eu sou advogado, sou especialista em direito eleitoral, sou consultor jurídico aqui da Prime Pública, também da revista Cidade de Negócios. Inclusive, este projeto do curso de prestação de contas, da live de prestação de contas, que tem vinculação com o curso de prestação de contas eleitorais, esse projeto se iniciou lá atrás com a revista Cidade de Negócios, através da CN Treinamentos, e posteriormente a Prime Pública assumiu, tá, a coordenação deste projeto e desde então ela que está coordenando esse projeto de prestação de contas eleitorais, tá bom? Bem, para quem não conhece a Prime Pública, eu preciso primeiro informar para vocês, né, quem é a Prime Pública, porque nós estamos hoje aqui fazendo este primeiro evento, tá, essa primeira live relacionada, voltada para a prestação de contas eleitorais, no processo eleitoral, na verdade, de 2024, né? A Prime Pública, ela nasceu no intuito de ser uma referência, tá, na área de cursos, né, treinamentos de capacitação de assuntos, de temas voltados para a administração pública, tá? E o processo eleitoral, obviamente, ele faz parte desse contexto todo, até porque nós estamos falando ali, no caso da eleição, né, daqueles que se predispõem a serem representantes da sociedade. Então, obviamente, um assunto dessa relevância, dessa magnitude, não poderia ficar de fora aqui do escopo da Prime Pública, uma vez que o objetivo da Prime é justamente trabalhar ali a melhor qualificação das pessoas e também das instituições, que, obviamente, são compostas por pessoas, né? Então, a educação, a gente pode resumir, ela talvez seja a palavra-chave, a essência da existência da Prime Pública, tá bom? E esta live de hoje, ela tem uma atenção, ela tem um destaque especial pelo seguinte: embora o processo eleitoral como um todo ele seja de alta relevância e qualquer ponto que nós pudéssemos retirar do processo eleitoral seria também, obviamente, de grande destaque para trazer para vocês, de grande relevância, mas nós entendemos que a prestação de contas ela deveria ter ali um destaque especial a ponto de ser, primeiro, o projeto que foi elaborado e foi construído, né, no que diz respeito a um curso online que já existe, e também foi o assunto que nós entendemos por bem também ser aquele assunto de destaque para que nós pudéssemos trazer para cá, para um primeiro evento, tá? Um primeiro evento online nosso. E eu quero também informar que esta live, na verdade, será apenas a primeira de muitas outras que nós pretendemos fazer em relação ao processo eleitoral, tá? É inegável, a gente não pode negar, a gente não pode ignorar que este ano, por ser um ano eleitoral,
a gente acaba tendo esse tema, essa temática, né, processo eleitoral, como um destaque, tá? E dentro desse processo eleitoral, realmente, o nosso intuito ao longo do ano, ao longo de todo o processo eleitoral, é fazer alguns destaques para vocês, mas realmente a prestação de contas ela terá um destaque especial. E embora eu vá falar posteriormente isso para vocês, de antemão eu falo também, quero destacar que essa live, até por conta do tempo, né, jamais vai ser possível a gente aqui expor uma grande quantidade de conteúdos relevantes voltados para a prestação de contas, obviamente. Mas é importante a gente destacar para vocês o seguinte: antes mesmo da gente se debruçar ou mergulhar no assunto prestação de contas, propriamente, falarmos de regras, do que entende a justiça eleitoral, daquilo que a gente percebe de evolução ao longo do tempo, em relação à jurisprudência, né, aquilo que entende os tribunais. A gente ainda tem um detalhe, né? Embora nós tenhamos no Brasil um tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, né, que tem ali deixa eu só fazer uma configuração aqui, que tem ali a sua atuação de forma especial, uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral é o responsável também por coordenar a jurisprudência nacional, mas também nós não podemos ignorar que os tribunais regionais eleitorais, tá bom? Eles, embora em tese devessem seguir as orientações, aquele entendimento já que, entre aspas, pacificado perante o TSE, nem sempre isso acontece, tá bom? Então, algumas vezes, nós temos alguns entendimentos dentro dos tribunais regionais eleitorais, em todos os estados do Brasil, que muitas vezes divergem, tá? São divergentes em relação ao TSE. E esse detalhe, ele é importante para que todos os agentes envolvidos no processo eleitoral, todos, tenham essa consciência, e além de, obviamente, todos estarem atualizados com aquilo que tem de entendimento mais novo, mais recente no TSE, também se faz importante entender ali o entendimento que cada tribunal regional eleitoral também possui em relação àquele determinado assunto. E por que isso? Porque, embora um assunto específico possa ter um entendimento que, entre aspas, pacificado no TSE, eu falo entre aspas pelo seguinte, pessoal, nós temos dentro da Justiça Eleitoral, infelizmente, uma característica de rotatividade, né, de mudanças na composição da corte, que, infelizmente, tá, essa rotatividade não necessariamente é ruim, mas a sua consequência, muitas vezes, faz com que entendimentos pacificados se alterem com alguma frequência. E isso, obviamente, traz instabilidade, insegurança jurídica ali para todos os participantes do processo eleitoral. E isso realmente é algo que preocupa, porque acaba que os agentes envolvidos, por não terem uma segurança muitas vezes, ou então serem surpreendidos com uma guinada, uma mudança de entendimento, a princípio, qualquer mudança radical de entendimento deve prevalecer somente a partir do pleito seguinte. Entretanto, como eu costumo dizer, a vida como ela é, então a gente vai sair da teoria, vamos aqui para a prática, a vida como ela é, isso nem sempre acontece. Então, algumas vezes, algumas alterações no entendimento, infelizmente, acabam prevalecendo para aquele mesmo processo eleitoral e realmente isso traz uma instabilidade, uma insegurança ainda maior para todos os envolvidos e talvez por isso a necessidade ainda maior para que todos os envolvidos tenham a máxima concentração, dedicação naquilo que se refere aos processos administrativos, tá? Aquilo que diz respeito
a questão, vamos dizer assim, da burocracia, né? É uma palavra que muita gente não gosta, mas só dá para participar de um processo eleitoral e sair vitorioso, ou não, a gente sabe, todo mundo que participa do processo eleitoral sabe que não vai ter condições de obter a vitória no que diz respeito a um mandato. Mas, a depender do projeto das pessoas, a depender do espírito público e republicano das pessoas, de repente todos poderiam sair vitoriosos. Porque se todos participam com um objetivo comum, um objetivo propositivo para a sociedade, mesmo que não alcance o mandato, a pessoa, né, aquele candidato, aquela candidata, se fez aquilo que deveria ao longo do processo eleitoral, ele deixou a marca dele, ela deixou a marca dela. Né? Essas pessoas deixaram seu registro ali na história daquele município, dentro daquele processo eleitoral. Tá? Então, de alguma forma, todos, de alguma forma, sim, saem vitoriosos, tá bom? Então, voltando aqui para a questão administrativa. Não dá para se pensar em vencer uma eleição sem esquecer das regras do jogo, tá? E é por esse motivo que esta live vai destacar, vai fazer um destaque especial para, antes de entrarmos no conteúdo propriamente de prestação de contas, eu acho que é fundamental você entender o que significa prestação de contas. Você pré-candidato, você pré-candidata, você assessor, o mercado, o processo eleitoral, ele é um mercado em expansão. E eu vou dizer algo para vocês aqui, que eu sei que quem está nos assistindo aqui não é só pré-candidatos. Nós vamos ter aqui inúmeras pessoas participando desta live, no intuito de obter capacitação, obter mais informações, para também poder assessorar alguém, assessorar um partido político, assessorar um candidato, uma candidata, hoje pré-candidatos, né? E no futuro, após a aprovação em convenção partidária, futuros candidatos ou candidatas, tá? E isso é muito importante, obviamente, e eu posso falar com tranquilidade de que este mercado é um mercado promissor, é um mercado em expansão, e eu falo ainda com mais tranquilidade uma coisa: existem pouquíssimos profissionais habilitados, qualificados para participarem do processo eleitoral com qualidade. Isto eu falo com a maior tranquilidade, até pela minha experiência, não só teórica, muito pelo contrário, prática, né? A ideia não é falar de mim aqui, sobre mim aqui, mas eu preciso falar para vocês entenderem um pouquinho, né, de repente, da minha experiência, para que eu possa realmente poder fazer essa live e ter algum tipo de autoridade para falar para vocês. Então, há pelo menos 21 anos, desde 2003, eu participo por dentro de partidos políticos, tá? 2003, né? Nós tivemos uma eleições gerais de 2002, um determinado candidato se elegeu senador da República, assumiu em 2003, fui trabalhar com ele dentro de um diretório estadual de um partido político e, a partir de então, passei a colaborar e assessorar dezenas de municípios, né, partidos políticos e também, obviamente, toda a direção partidária, todos os pré-candidatos, na verdade, toda a diretoria partidária. Aí, durante os processos eleitorais, a gente auxiliava os pré-candidatos, enfim, depois os candidatos. E naquele período, vocês podem imaginar, 2003, estou falando de 2003, ano pré-eleitoral do processo eleitoral de 2004, eleições municipais. É interessante isso, né? Quem trabalha, quem atua nesse meio político partidário, eleitoral, existem dois tipos de ano calendário. O ano calendário, o ano eleitoral, como este que nós estamos, 2024, e o ano pré-eleitoral. Então, ano que vem, dia 1º de janeiro de 2025, já será um ano pré-eleitoral das eleições gerais de 2026. Então, quem atua na área, ou está no ano eleitoral atuando firmemente, ou está no ano eleitoral, no ano pré-eleitoral, trabalhando a organização partidária. E antes de 2015, as filiações partidárias, né, a legislação eleitoral estabelecia um ano, ao menos, de filiação partidária para que a pessoa pudesse disputar um cargo eletivo. Foi nas eleições de 2016, numa reforma ocorrida em 2015,
na Lei 13.165, 13.165 de 2015, que tivemos uma alteração na legislação eleitoral, na Lei das Eleições, Lei 9.504, e que esse tempo de 1 ano passou para 6 meses, inclusive encurtando, né, o prazo do processo eleitoral de 90 dias para 45 dias. Só esqueceram de combinar com a Justiça Eleitoral, porque, por um lado, a ideia era reduzir o custo. A gente está falando de prestação de contas, né? Então vamos falar de custo. Então a ideia era reduzir os custos de uma campanha, reduzindo de 90 dias para 45. Porém, o volume de ações, de processos administrativos, de registro de candidaturas, né, prestação de contas, propaganda eleitoral, continua o mesmo. A questão é que a Justiça Eleitoral tinha que dar conta de todo aquele volume no tempo mais reduzido ainda, certo? Mas, enfim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: antes desse prazo de 1 ano, essa corrida que vocês estão presenciando hoje em dia, no que diz respeito à filiação partidária, né, atuação na pré-campanha, que vamos já falar sobre isso, gastos na pré-campanha, como é que faz, né, com os gastos na pré-campanha. Enfim, no passado, isso acontecia um ano anterior, porque até outubro do ano anterior da eleição, as pessoas já deveriam estar filiadas nos seus respectivos partidos. Então, o que acontecia com isso? Essa corrida de filiação partidária, essa corrida das cadeiras, né, dança das cadeiras, acontecia no ano anterior. Em 2003, vocês devem imaginar, nós não tínhamos a facilidade, né, de termos aqui um celular, um smartphone na mão para falarmos com as pessoas através de WhatsApp, enfim, através dos aplicativos de mensagens. Então, era telefone fixo. A dificuldade era grande, o Pará continental, muitas vezes ainda com mais dificuldade no interior do estado. Enfim, então, muitos estados, né, também com características semelhantes no que diz respeito à dificuldade de comunicação naquele período. Mas, mesmo assim, a regra valia para todos, então todos tinham que ter ali o seu devido preparo, né? E, nesse período, eu acabei praticamente criando ali uma relação muito próxima com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e passava a obter informações na fonte, e eu sempre, né, tentei ali aprender todos os sistemas que a Justiça Eleitoral disponibilizava, e a Justiça Eleitoral, como vocês bem sabem, quem não sabe eu vou avisar agora, vou informar, a Justiça Eleitoral acaba sendo uma justiça especializada que ela, na minha opinião, sempre esteve na vanguarda no que diz respeito às questões tecnológicas em relação a todo o sistema judiciário. Então, é uma justiça que merece todo o nosso reconhecimento por toda a maestria, né, que conduz o processo eleitoral, os processos eleitorais. Eu sei bem disso, porque conheço por dentro as estruturas da justiça eleitoral ao longo dos anos, né, pelo menos dentro desses 21 anos aí, eu tenho esse conhecimento por dentro. Então, eu sei da dificuldade, eu sei também do capricho, da atenção que a Justiça Eleitoral tem dentro daquela sua missão institucional. Tá? Então, é até importante falar da Justiça Eleitoral, porque vai ser o primeiro tópico aqui no que diz respeito à importância da prestação de contas que eu quero falar para vocês. Então, é isso, tá, gente? Essa, mais ou menos, é um pouco da minha experiência. Desde então, de lá para cá, eu sempre estive dentro desse ambiente, então, participando, não só assessorando partidos políticos, também como pré-candidatos, candidatos, várias eleições municipais, né, gerais também, em vários municípios e tal. Então, isso traz para a gente aqui uma condição legal de poder fazer esta live, também uma condição legal de poder orientar, ser aqui o consultor jurídico da Prime Pública para promover ali alguns cursos também de capacitação e treinamento voltados para o processo eleitoral, tá bom? Então, sem mais demoras aqui, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou subir aqui um material. Bem, pessoal, é o seguinte, nós estamos... A live da Prime Pública, ela está sendo transmitida tanto pelo perfil da Prime Pública no Instagram, como também no YouTube. E o YouTube está sendo transmitido pelo canal da revista Cidades e Negócios, tá? Como eu falei para vocês no início, quem chegou no Instagram agora não tinha escutado eu falar, mas é o seguinte, até o início deste ano, a revista Cidades e Negócios, ela havia feito um projeto, um curso de prestação de contas eleitorais, que está, né, à venda na plataforma da Hotmart, mas a partir de fevereiro, salvo engano,
a Prime Pública assumiu este projeto. Então, desde então, a Prime Pública é responsável por este projeto de prestação de contas eleitorais, curso, né? E por isso que esta live está sendo feita em conjunto, tá? Porque é como se fosse a revista passando aqui a bola para a Prime Pública, para a partir de agora ela assumir essa responsabilidade, tá? Por isso que a gente está fazendo essa parceria de ambos aqui neste dia. Eu vou subir um material aqui para vocês, que é um material curto, tá? E eu quero apresentar para vocês esse material, por isso que é interessante, de repente, quem puder participar via o YouTube, talvez fique mais fácil para poder visualizar os conteúdos que a gente vai apresentar aqui, tá bom? Então, eu vou levantar aqui, vou subir o material para apresentar para vocês aqui rapidamente. Deixa eu pegar aqui. Bem, vamos lá. Pessoal, a importância da prestação de contas numa campanha eleitoral. Bem, por incrível que pareça, a gente fez questão de colocar esse primeiro conteúdo, esse primeiro slide com esse conteúdo, porque é impressionante a forma como ainda os partidos políticos e a maioria dos pré-candidatos e pré-candidatas ainda desconhecem a importância da prestação de contas eleitorais. E talvez este seja o principal objetivo desta live de hoje. Porque muito antes da gente aprofundar, mergulhar em conteúdos detalhados sobre o que pode e o que não pode numa prestação de contas, como fazer uma prestação de contas, é muito importante que você saiba, você entenda, você visualize a importância da prestação de contas, inclusive porque você precisa entender que é o seu CPF que está em jogo. É o seu CPF, repito, que está em jogo. Então, lá no curso de prestação de contas, eu falo muito sobre isso, tá? A gente fala da teoria, a gente faz uma abordagem inteira da legislação eleitoral no que diz respeito à prestação de contas. E, embora não, né? Posteriormente, à análise técnica, eu gosto muito de fazer um paralelo, paro, né? Dou uma pausa e digo assim, olha, beleza, falei para vocês o que diz a lei, o que diz a resolução, falei da jurisprudência, dos julgados do TSE, agora eu quero falar para vocês a vida como ela é. Então, é uma outra realidade, é uma outra situação, é uma outra dimensão, e eu preciso explicar para vocês a vida como ela é. E vou lá, conto detalhes de como é que é o dia a dia de uma campanha, tá? Então, eu sei que quem nos assiste, eu posso querer, de repente, aqui subir o nível para poder falar como se todo mundo tivesse conhecimento e falar, mas não é assim. Não é essa a nossa realidade. E tudo bem. Por quê? É natural que nós tenhamos oxigenação nos grupos políticos a cada eleição. Então, quantas pessoas vão participar do processo eleitoral pela primeira vez este ano? Então, eu não posso olhar, eu tenho ali 21 anos de partido político, atuando no processo eleitoral, partidário, candidatura. Beleza, mas essa é a minha história, é com que eu trabalho. Então, é interessante para mim seria fácil identificar a linha do tempo e ver as evoluções e ver as falhas que são permanentemente cometidas. Em cada eleição, muitos candidatos, milhares de candidatos, cometem os mesmos erros simplórios, os mesmos erros elementares, básicos, que outros cometeram na eleição passada. E por que isso acontece? Obviamente, aqueles candidatos que cometeram os erros na eleição passada, primeiro, cometeram porque também não deram atenção para o assunto. Não deram atenção em vários sentidos. Não deram atenção e nem se cercaram de pessoas que tinham condições de poder ajudar, de forma que deveria. Tá? Então, e essas pessoas que cometeram esses erros não vão chegar agora com as pessoas que estão participando do processo eleitoral neste ano e vão dizer, olha, eu cometi o erro X lá no passado, não cometa este erro. Não vai acontecer isso. Então, as pessoas que estão no processo eleitoral neste ano,
estão por conta própria, no sentido de aprender as coisas, no sentido de buscar o conhecimento, de buscar aquilo que pode e que não pode no processo eleitoral. E aí eu quero falar para vocês da questão do CPF pelo seguinte: existe vida, mais um exemplo do que eu gosto de falar da vida como ela é. Existe vida após o processo eleitoral. Então, aquele candidato ou aquela candidata, estou falando lá na frente já, né? Hoje todo mundo é pré-candidato, a gente já sabe aqui, todo mundo é pré-candidato. Mas o candidato ou a candidata que participa do processo eleitoral, achando que o fim do mundo é o dia da eleição, ele vai saber, ele vai lembrar, ou a vida vai lembrá-lo ou lembrá-la, que não. Existe ainda vida após a eleição. A questão é, o que você vai fazer ao longo do processo eleitoral para que, no dia seguinte à eleição, você sendo eleito ou não, eleita ou não, possa continuar a sua vida de forma que você diga, poxa, ganhei, fui eleito, fui eleita, poxa, não fui eleito, não fui eleita, entretanto, fiz a minha parte de forma correta e hoje eu tenho a tranquilidade de, daqui a 30 dias, prestar contas de campanha, tá? Prestar contas de campanha, protocolar, aguardar o julgamento das contas e quando tiver o julgamento e as contas aprovadas, beleza, eu já vou partir para o próximo projeto, sendo eleito ou não. Mas é importante que as pessoas entendam que é preciso fechar esse ciclo. É preciso entender que o dia da eleição, na verdade, durante o processo eleitoral, todo aquele dinamismo, aquela dinâmica de um processo eleitoral, não pode ser, ou não podem ser, justificativas, ou então não pode, vamos dizer, embriagar as pessoas no sentido de fazê-las esquecer que a racionalidade e a necessidade de se fazer as coisas de forma organizada, o administrativo, ele precisa ser feito. Porque se você alcançar os votos necessários para você ser eleito ou eleita e não fizer a parte administrativa correta, não seguir as regras do jogo, você vai ter uma consequência ruim lá na frente, não só de possível perda de mandato. Existem coisas muito mais sérias que a perda de um mandato. E eu vou citar para vocês algo, que é uma ação criminal, uma condenação em uma ação criminal relacionada ao processo eleitoral, relacionada à prestação de contas eleitorais, que é o caso específico do que a gente está tratando hoje. Então, é muito importante que isso não deixe nem o candidato ou a candidata e nem mesmo a sua equipe esquecerem disso. E eu vou contar algumas coisas para vocês aqui ao longo do caminho, de exemplos que eu gosto muito de falar, de detalhes que muitas vezes parecem ser tão inexpressivos, tão insignificantes, entretanto, eles costumam ser um divisor de águas entre uma aprovação de contas e uma reprovação de contas. E já até cito para vocês aqui o exemplo de uma simples ligação de um assessor, eu gosto de falar esse exemplo, um assessor que durante o processo eleitoral, ele ali querendo ajudar o seu candidato, a sua candidata, e ele percebe que existe ali pouco material gráfico. E aí ele, na boa fé de ajudar, ele faz uma ligação para uma gráfica. E aí ele pede para essa gráfica um material. Aí o que acontece? Essa gráfica, ela não está acostumada, na verdade, ela está acostumada a lidar com pessoas físicas que fazem pedidos comuns do dia a dia, que essas pessoas precisam ali para o seu trabalho, tal, para o seu dia a dia. Ou com empresas privadas que também têm ali um regime jurídico, ali uma relação jurídica simples. A gráfica, contratei 1.000 exemplares de determinado material gráfico, paguei, peguei a nota fiscal, fui embora para casa e fui usar. Mas esse assessor, quando liga para a gráfica e pede, e essa gráfica não tem uma assessoria para orientar o empresário de que aquela nota fiscal
ela tem algumas características, alguns dados básicos que precisam estar na nota fiscal para fins eleitorais, para fins de atender à legislação eleitoral, o que vai acontecer? Essa nota fiscal vai ser emitida conforme a prática daquela gráfica. Entretanto, esse assessor que fez a contratação, que fez o pedido, fez na boa-fé, também não sabe de detalhes técnicos, não sabe. O que vai acontecer, pessoal? A nota fiscal vai ser emitida. Vai ser pago material. Vamos imaginar que foi pago material com recurso público, do fundo eleitoral e do fundo partidário. Depois a gente vai ver sobre isso. O que são esses dois fundos, fundo partidário e fundo eleitoral, na utilização de uma campanha política, tá? Mas são fundos públicos, são fundos com recurso público. Só que aí depois detecta-se que aquela gráfica, aquela nota fiscal não estava correta, não foi possível identificar com exatidão a contabilização daquele gasto. De forma resumida, o que pode acontecer? Haverá ali um julgamento, pode, a depender do valor que foi a nota fiscal, provocar uma desaprovação de contas com devolução de recursos ao Tesouro Nacional. Por quê? Porque aquele recurso que foi utilizado era recurso público, era recurso do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, percebam que a vida como ela é, que é esse exemplo que eu acabei de dar, ela faz com que um assessor altamente comprometido, altamente do bem, que quer fazer as coisas legais, organizadas, numa simples ligação, cometeu um equívoco, sem querer, obviamente, a gráfica sem orientação, sem ter ali alguém que pudesse orientá-la para poder fazer a emissão da nota fiscal conforme as regras da legislação eleitoral, também emitiu uma nota, né, que para ela estava certa, mas no final trouxe um prejuízo grande e aí vai ter consequência. Então, percebam que esse exemplo que eu dei é um só dentre um oceano de outros exemplos que a gente poderia dar. Entretanto, isso faz com que a gente entenda, faz com que a gente possa ter a percepção de que, eu falo muito que a prestação de contas eleitorais ela é um grande e complexo quebra-cabeça, que precisa ser montado peça a peça. O problema é que você não pode montar a peça desse quebra-cabeça da seguinte forma, como um quebra-cabeça comum, que você coloca a peça, aí percebe que, na verdade, aquilo ali era a orelha do cachorrinho, né? Que, na verdade, era para ser ali a pata. Aí você viu que errou, você vai tirar. Aí coloca lá no lugar correto. Não dá. Na prestação de contas eleitorais, embora seja um grande complexo quebra-cabeça, antes de você colocar a pecinha, você tem que olhar, analisar com muita cautela. De repente, uma dessas peças é essa nota fiscal. Então, depois que você colocou, fez de forma errada, primeiro, depois que a nota fiscal chegou, a campanha vai continuar. Até porque na hora que ligou para lá, para a gráfica, para poder pedir aquele material, era por quê? Porque o time estava na rua e não tinha material gráfico. Então, a urgência de pedir material, de chegar o material, distribuir, sair para a rua, é dinâmico, é muito dinâmico, a gente sabe disso. É muito dinâmico, é de manhã, é à tarde, é à noite, correria. Mas e aí? Só vão prestar conta, só vão identificar que havia um erro na nota lá na prestação de contas. Entendeu? Então, por isso que ao colocar a peça, é preciso que haja a análise prévia de forma correta para que o passo que seja dado na hora da composição do quebra-cabeça seja o passo correto. Só que eu também consigo levar esse entendimento desse exemplo que eu gosto de dar, desse grande complexo quebra-cabeça da prestação de contas, para o processo eleitoral. Certo? Porque quando eu estou falando de prestação de contas, eu estou falando de um dos componentes mais importantes do processo eleitoral. Por quê? Porque você pode ganhar no voto, mas pode perder lá na parte judicial. Certo? Então, você vai perder para o administrativo, você vai perder para a organização. Porque quando você vai participar de um processo eleitoral, é como se fosse uma corrida ali de uma natação. Todo mundo tem as suas arraias ali, né? Então, quando eu estou nadando aqui com meus concorrentes, eu tenho aqui o meu limite. Tem essa raia, tem essa raia. Eu só posso nadar aqui dentro. Eu não posso invadir o outro lado. Eu estou saindo da regra do jogo. Então, é mais ou menos isso. Você tem esse limite aqui que você pode seguir. Indo para um lado para o outro, às vezes até beirando, tocando, triscando ali a baliza,
você ainda está tudo bem. Agora, a partir do momento que você realmente rompe essa barreira, aí você pode ter um grande prejuízo, tá bom? Prejuízo de todas as ordens, tá bom? Então, já fiz aqui a introdução daquilo que eu vou apresentar aqui do próximo conteúdo. Vamos lá. A importância da prestação de contas numa campanha eleitoral. Bem, a prestação de contas constitui um instrumento oficial que permite a realização de auditoria, fiscalização e controle financeiro das campanhas eleitorais. Quem falou isso foi aqui o autor José Jário Gomes, das maiores, talvez atualmente a maior referência em direito eleitoral, citados aí pelo nosso Tribunal Superior Eleitoral, praticamente nos principais julgamentos da Corte, tá bom? Dos tribunais regionais eleitorais também. E o que significa isso, pessoal? Então, é importante que vocês entendam o seguinte, que ao longo do tempo, deixa eu até subir aqui, ó. Ao longo do tempo, a fiscalização da prestação de contas, ela alterou de forma substancial, tá bom? Os órgãos fiscalizadores e a Justiça Eleitoral, eles passaram a ter e criar vários mecanismos para fazer ali a devida fiscalização dos gastos eleitorais, tá bom? E tem um outro ponto muito importante, que é sempre muito relevante falar isso, que é o seguinte, não só o Ministério Público, não só a Justiça Eleitoral, né, ou algum outro órgão instituição que possa fazer uma fiscalização das prestações de contas, enfim, das candidaturas que estão na rua, mas também nós temos que identificar o seguinte, os próprios candidatos são os maiores fiscalizadores dos outros candidatos, né? Então, os candidatos, simultaneamente, mutuamente, se fiscalizam, tá? E isso, cada vez mais, acontece em todo o Brasil, tá bom? Então, é muito importante que você, pré-candidato, você, pré-candidata, ou você, assessor, né, de candidatos e partidos políticos, você entenda isso, entenda que a organização ela é fundamental, tá, dentro de um processo eleitoral, e no que diz respeito aqui à nossa live, né, que é isso que eu vou focar nesse momento, a prestação de contas realmente é algo que, ao longo dos últimos anos, se transformou em algo muito especial para a justiça eleitoral, tá bom? Então, todo cuidado é pouco e, embora eu esteja falando aqui de uma forma, ressaltando a necessidade do cuidado, o que eu quero falar também, por outro lado, é o seguinte, não é nem um bicho de 7 cabeças, tá bom? Você fazer a coisa correta, uma prestação de contas de campanha, não é nada de outro mundo. É verdade que existe uma complexidade de entendimento, de norma, de cuidados que se deve ter, tá? Mas a partir do momento que você assimila isso, você entende isso, entende que é necessário ter esse cuidado, e antes de partir para dominar o mundo, para conquistar todos os votos, você organize a sua equipe administrativa, aí você pode seguir o caminho. Você candidato, né? Você pré-candidato. Aí você pode ir lá para a sua dominação do mundo, você pode ir ali para a sua dominação do eleitorado, de buscar o eleitorado, de buscar o seu voto, buscar o seu mandato. Agora, é necessário que você, pré-candidato, você entenda uma coisa. Também gosto de repetir isso. Não deixe, vou falar isso, depois vou fazer a ressalva ao final para os meus colegas, né, amigos e clientes, dirigentes partidários não fiquem ali ressentidos. Mas você, pré-candidato, jamais, é uma dica, tá? É uma sugestão que eu dou. Você nunca, em hipótese alguma, deixe o seu futuro, seja futuro financeiro, seja seu futuro político, e até a sua liberdade, nas mãos do partido político. Entenda uma coisa. Vamos lá para a vida como ela é. Vamos lá para a vida como ela é. Se você pré-candidato ou você pré-candidata entender, acreditar que o partido político seu vai lhe conduzir como um bebê, uma criança no colo e vai tomar conta de toda a sua campanha e você só vai ser responsável por ir atrás de conquistar os votos lá no processo eleitoral, lá na campanha eleitoral, você está muito enganado.
Você está muito enganada. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você tem um partido que é organizado, que te dá assessoria, que te dá estrutura, que te dá um suporte, parabéns, e você está dentro de um partido organizado diferente, porque a maioria não tem, a maioria não dá. Agora, mesmo esse partido mais organizado, ele não vai fazer aquilo que é dever seu. Não vai. E por mais que esse partido te permita, te assessore, te auxilie com algumas ajudas técnicas, e eu vou citar aqui duas especiais, que é o jurídico e a contabilidade, a minha sugestão é que você receba essa ajuda, obviamente, mas como complemento da sua própria equipe. Porque a sua própria equipe administrativa, jurídica e contábil, ela é que vai estar do teu lado tempo integral, porque ela é o seu time mesmo. O partido, ele vai ter que dividir a atenção entre todos os pré-candidatos. E não pense você que você é especial a ponto de ter uma atuação exclusiva para você, que não vai. Não existe isso, em hipótese alguma. E vamos lá também para a vida como ela é. Quantos partidos não são ali organizados por núcleos familiares? Certo? Só que a grande maioria das vezes, na minha opinião, pelo menos a minha experiência, nem todos os agentes políticos da família são ativos na organização partidária. Então, geralmente, tem um líder dentro do partido, que está ali na presidência do partido, está coordenando o partido, aí colocou ali alguns familiares na diretoria. Mas os outros familiares são só para assinar. Certo? Então, como é que você vai imaginar que esse partido vai te dar a atenção devida integral? Essas pessoas têm o dia a dia delas. Elas têm necessidades, elas têm compromissos, elas têm que pagar conta, elas têm que trabalhar, elas têm que fazer tudo. E, geralmente, as pessoas não estão dedicadas 24 horas integralmente para a gestão partidária. É essa que é a questão que eu quero falar para vocês. Então, como essas pessoas também têm necessidades e urgências, assim como você, pré-candidato e pré-candidata, ela também tem as mesmas 24 horas que você ao longo do dia. Então, se você tiver ajuda, ótimo. Mas eu entendo que tem que ser um complemento para aquela sua equipe que é sua, tá bom? É uma dica, é uma orientação, porque é impressionante como a gente detecta, pós-eleição, pessoas, pré-candidatos, especialmente aqueles que não são eleitos, acreditando que o partido vai tomar conta da sua prestação de contas. Não vai, não vai. Depois que a eleição acaba, aquele ímpeto, aquela correria, aquele sufoco que era para você também era para o partido político, era para a direção partidária. Acabou a campanha, no dia seguinte, olha, sinceramente, eu estou cheio de problema, atrasado por conta da campanha, e os dirigentes partidários vão seguir a vida. Aí você vai achar que o partido vai prestar conta, que você vai ser notificado, ele vai prestar conta para você, vai atrás do seu extrato bancário, vai pegar as suas notas fiscais, que já era para você pegar lá atrás. Não vai. Não vai mesmo. O que vai acontecer nesse momento? Você vai seguir a sua vida, o partido vai seguir a dele. Você não foi, vamos supor, né? Você não. A pessoa que não foi eleita. A pessoa que não foi eleita. Aí, o que vai acontecer? As pessoas que não foram eleitas vão seguir a vida, pós-eleição. E aí, lá no outro processo eleitoral, infelizmente, isso acontece muito com as mulheres, que são as mais prejudicadas, essa pessoa vai ter interesse. Ela trabalhou durante 4 anos ainda, porque a política está na veia, está no sangue, e a pessoa quer continuar a sua vida política. Só que chega no próximo processo eleitoral, aí a pessoa vai lá, fica no mesmo partido, ou muda de partido, aí na hora que vai tirar a certidão de quitação eleitoral, percebe que não tem a certidão. Né? Por quê? A gente vai já ver aqui. Mas, isso acontece muito, e a gente tem um grande prejuízo nesse sentido, por conta, especialmente, das consequências para as candidatas. Né? As candidaturas femininas têm um impacto muito grande com essa realidade, porque se já é difícil, se nós já temos que fazer um trabalho hercúleo para poder termos a maior inclusão
das mulheres no processo eleitoral, no processo político, quando essas coisas acontecem e as mulheres são limadas do processo eleitoral porque elas tiveram suas contas julgadas não prestadas, e elas ficam ali durante 4 anos sem poder emitir a certidão de quitação eleitoral e, consequentemente, não poderá ser candidata novamente naquele período, isso vai desestimular essa pessoa. E esse exemplo dessa pessoa vai repercutir para outras mulheres. E as outras mulheres vão dizer o seguinte: ah, então quer dizer que você, que foi candidata na última eleição, que eu percebi, você foi aguerrida, você trabalhou, você se dedicou, você tem ali o perfil. Ah, durante o processo eleitoral você não teve atenção, porque é isso que vai divulgar. Você não teve atenção e tal, dos partidos, enfim, de todo mundo. E você hoje não pode ser candidato novamente porque teve um problema administrativo. Ah, você não teve ajuda, você não teve estrutura, né, que te prometeram. Aí o que vai acontecer com essa mulher que está falando sobre a outra? Ela também vai estar desestimulada. E aí, né, é um círculo vicioso que a gente vai vivendo, infelizmente. E eu vou até falar uma coisa para vocês. A Prime Pública tende também a trabalhar isso. A essência da existência da Prime Pública é a educação. E especialmente a educação voltada para aquilo que, de alguma forma, está dentro do universo da administração pública. E esse ponto, essa falta de profissionalismo dos partidos políticos, também não deixa de ser um escopo, um objetivo da Prime Pública, de tentar, através de várias formas, através da educação, mas de vários formatos, mudar essa realidade. Tá bom? Dentro daquilo que é possível, né? Vamos lá. Então, uso obrigatório do SPCE, elaborado pela Justiça Eleitoral. É importante que vocês saibam que o SPCE, essa sigla, aí, deixa eu colocar aqui que não está aparecendo, perdão. Eu estou aqui na tela, não tinha colocado aqui a... Vamos lá. Então, pessoal, coloquei aqui, ó, uso obrigatório do SPCE, elaborado pela Justiça Eleitoral. Bem, esse SPCE, ele significa Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Eu falei para vocês lá atrás que a Justiça Eleitoral ela é uma justiça especializada e sempre esteve na vanguarda, na minha opinião, tá? No que diz respeito ao uso de tecnologias, no que diz respeito também, né, ali ao sistema judiciário. E o SPCE é mais um exemplo disso. Tá? O SPCE, o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, ele é criado, ele é elaborado, editado, aperfeiçoado pela Justiça Eleitoral, tá? E ele é disponibilizado aos partidos políticos. Ele é disponibilizado aos partidos políticos e é através deste sistema que os partidos e os candidatos, na verdade, né, as candidatas, eles prestam contas, tá? As contas eleitorais, elas são elaboradas dentro do SPCE. Deixa eu aqui acelerar. Vamos lá. Os mecanismos de fiscalização da prestação de contas eleitorais evoluíram ao longo do tempo, exigindo maior rigor do candidato e equipe. Já falei isso lá atrás, mas era um tópico que estava aqui para poder falar para vocês. A prestação de contas representa o primeiro teste de gestão para aqueles que pretendem ser representantes do povo, né? Aliás, quem pretende representar o povo para fazer a gestão do orçamento público deve, primeiramente, saber fazer a gestão da sua própria prestação de contas. Gente, nada mais básico. Se eu me predisponho a ser um representante do povo nas eleições municipais, eu, né, a pessoa, eu não, que eu não serei mais, nem agora nem depois, mas sempre estarei aqui no ambiente ajudando quem quer. Mas essa pessoa que pretende ser um representante do povo vai ter como primeiro exemplo a dar ao povo, no que diz respeito à gestão de um orçamento, a sua própria prestação de contas eleitorais. Né? Então, se a pessoa não bem cuidar da sua própria prestação de contas eleitorais, né, é ruim, fica um exemplo, né, não muito legal ali para depois prestar conta com a sociedade, tá bom? As consequências de uma prestação de contas eleitorais mal elaborada. Pessoal, aqui, ó. Gravem essa palavra: desorganização. A desorganização é o principal motivo de uma prestação de contas mal elaborada. Eu garanto para vocês.
Quem é desorganizado, enfim, no dia a dia, infelizmente, vai levar a sua desorganização à prestação de contas também. É assim que funciona, né? É básico, é elementar. Então, eu já detectei, isso não é achismo, é experiência própria. A desorganização é o principal motivo de uma prestação de conta mal elaborada. Porque deixar para depois, na prestação de contas, é quase um erro fatal. Tá? Deixar para depois ou não dar atenção devida. Então, vou aqui colocar o segundo item. O desconhecimento da importância da prestação de contas é outro forte motivo que leva o candidato a deixar a prestação de contas em último plano. Então, dois pilares: desorganização e o desconhecimento da importância. Justamente porque os pré-candidatos e os partidos políticos, que são, infelizmente, ainda amadores, é justamente pela desorganização e a falta de conhecimento da importância é que nós temos muitos problemas com prestação de contas. Muito problema. Acontece que, eu gosto de falar isso já há um bom tempo e vou repetir para vocês aqui nesta live. No processo eleitoral, não existe mais, repito, não existe mais espaço para amadores, nem para amadoras. Não existe. Se você quer participar do processo eleitoral para poder fazer uma experiência, é válido. De repente você está participando, olha, eu vou testar, eu vou ali, vou fazer tudo direitinho e tal, vou tentar entender aqui a minha amplitude eleitoral. Vou tentar entender aqui como é que funciona esse negócio para eu ver como é que eu posso me projetar melhor no futuro. Isso é válido. Isso é super válido. Vírgula. Mas não entre com esse espírito no sentido de achar que eu vou e vou de qualquer jeito. Não, se você quer testar a sua popularidade, é uma coisa. Mas não vá testar vamos dizer assim, a flexibilidade das regras eleitorais. Não vá com isso. Não vá pensando isso. Ah, não, eu vou aqui, vou tirar. Eu acho que eu não vou ser eleito dessa vez. Na próxima eu posso ser. Mas agora eu vou mais devagar. E vou ser relaxado, vou ser desorganizado, não vou ligar para a prestação de contas. Você não, né? Ninguém que está assistindo essa live vai fazer isso, né? A pessoa que vai fazer isso, né? Ninguém que está aqui, essa pessoa fatalmente estará presa na teia da complexidade das regras eleitorais. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Se escapar, foi por sorte. Mas fatalmente será presa, será ali pega pela teia da complexidade do processo eleitoral, que é normal. Tá? Como é que eu posso participar do processo eleitoral e não entender a regra do jogo, não gostar, não querer entender, se depois eu quero ser um representante do povo? E ser representante do povo, seja no executivo, seja no legislativo, é ter permanentemente contato com legislação. Ou não é? É óbvio que é. Então, se eu for eleito, né? Eu sendo eleito, eu vou lidar com regras, com a parte legal do Estado. Então, como é que eu, enquanto pré-candidato ou candidato, não vou me dedicar a primeira fase, a primeira experiência minha, né? Com regras mais rígidas no que diz respeito ali ao ambiente público. Porque você é um particular, ou a pessoa, né? Não, vocês não, mas a pessoa é um particular que não tem nenhum tipo de relação com regras públicas, do direito público, a administração pública. Então, ela vive ali a vida dentro do setor privado exclusivamente. Aquilo é uma coisa. Quando você tenta se conectar com o poder público de alguma forma, aí é um outro mundo. Aí são outras regras. Aí é uma outra pegada. Então, você precisa entender isso. E a primeira experiência sua vai ser dentro do processo eleitoral. Beleza? Vamos lá. Sua não, né? Das pessoas lá que não vão seguir o caminho correto. Vamos lá, pessoal. Consequências do julgamento da prestação de contas eleitorais pela Justiça Eleitoral. Quais são as consequências, né? Como que a Justiça Eleitoral, na verdade, quando ela julga uma conta de campanha, quais são as opções na legislação, né? As alternativas que nós temos na legislação que essas contas podem ser julgadas, né? Então, a primeira, pela aprovação, quando estiverem regulares, mais básico, tá ok, aprovado, segue o jogo. Pela aprovação com ressalvas,
quando verificadas falhas que não lhe comprometem a regularidade. Olha, as contas foram aprovadas, mas tinha aqui um equívoco simples, uma falha simples. Vamos aprovar, porém, vamos colocar uma ressalva. Para quem é perfeccionista, essa ressalva às vezes dói, tá? Mas segue o jogo também, não é nada demais. Pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhe comprometem a regularidade. Desaprovação é ruim, tá? E pode gerar outras consequências também, tá? Então, sempre trabalhem para que tenham as suas contas julgadas aprovadas 100%, tá? 100%. No último caso, com ressalva, mas sinceramente, pelo amor de Deus, tentem não fazer isso. E aí vem aqui a mais grave de todas, que é pela não prestação. Ou seja, a Justiça Eleitoral, ela pode julgar contas eleitorais como não prestadas, tá? Pela não prestação que está aqui. Mas, geralmente, o termo utilizado nas decisões é contas julgadas não prestadas. E vou mostrar para vocês aqui qual é a consequência disso aqui, pessoal. Vamos lá. Resolução do TSE 23607, de 2019. É essa resolução que disciplina a prestação de contas, arrecadação e gastos, tá? E prestação de contas eleitorais nas campanhas eleitorais. Desde essa resolução, de 2019, é ela que vem disciplinando os processos eleitorais seguintes. 2020, municipal, 2022, gerais, e agora 2024. Só que ela é atualizada. Então, o TSE editou uma nova resolução, mas só atualizou esta aí, a 23607, beleza? E o que diz aí o artigo 80 da resolução? A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta, 2 pontos, ao candidato ou à candidata, né, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. Então é o seguinte, pessoal, se o candidato ou a candidata não prestou contas e ele foi notificado para apresentar e mesmo assim insistiu ou não apresentou, ou então apresentou uma prestação de contas que praticamente a Justiça Eleitoral não conseguiu analisar nada, ela notificou a pessoa, meu irmão, você trouxe uma prestação de contas aqui que sabe, não dá para entender nada, traga para mim os outros documentos. E essa pessoa insiste em não devolver, não apresentar os documentos, fatalmente esse candidato ou essa candidata terá um julgamento que é o seguinte: contas não prestadas. E aí, quando essa pessoa tem julgamento de contas não prestadas, ele ou ela fica impedido de emitir a certidão de quitação eleitoral. E pelo qual período, Cláudio? Pelo período que ele concorreu, pelo período do mandato que ele concorreu. Se essa pessoa foi candidata a prefeito, a prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita, vereador, vereadora, então são 4 anos de mandato. Então essa pessoa fica 4 anos sem emitir a certidão de quitação eleitoral. Ou seja, desde o julgamento das contas, né, até 31 de dezembro de 2028, que é a próxima eleição municipal. Então, se é até 31 de dezembro, a pessoa não pode ser candidata, porque o registro da candidatura ele é feito depois das convenções partidárias, que as convenções acontecem entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, e os partidos podem requerer o registro da candidatura até 15 de agosto, certo? Então, agosto, né, ou seja, antes de dezembro, lá de 2028, então essa pessoa não pode ser candidata. Por quê? Porque ela não vai ter a certidão de quitação eleitoral, e essa certidão, ela é uma condição de elegibilidade, ela é uma condição, ela é um documento obrigatório, simplificando, ele é um documento obrigatório. Quem não consegue tirar essa certidão de quitação eleitoral, não consegue ser candidato, tá bom? Então, essa é a consequência para contas julgadas não prestadas. Vamos lá. Atenção, né? A prestação de contas eleitorais deve ter atenção máxima de todos os envolvidos para que sua condução não proporcione abertura de investigações criminais e ações criminais. Pessoal, quando eu falei para vocês que não deixar o futuro de vocês, o CPF de vocês na mão do partido político, e você pré-candidato, você pré-candidata, você assessor, assessora de candidatos, de pré-candidatos agora, de candidatos no futuro, né? Entendam que a necessidade de atenção, ela é muito complexa, e não é somente a questão de ter uma conta desaprovada, né? Ter desaprovada que não é legal, pelo contrário. E nem ter contas julgadas não prestadas, que tira essa pessoa do jogo durante 4 anos, pelo menos. Cláudio, se for uma candidatura ao Senado, 8 anos, tá bom? Então, beleza. Mas, além disso,
pode ser que uma prestação de contas mal elaborada, ela pode acarretar abertura de investigação criminal e, consequentemente, uma ação criminal, tá bom? Então, vou dar para vocês aqui um exemplo do Código Eleitoral. O Código Eleitoral fala o seguinte, no artigo 350, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar. Esse dele aí, pessoal, é assim mesmo, tá? Por conta do período do nosso Código Eleitoral. Ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, né, para fins eleitorais. Reclusão, né, pena, reclusão até 5 anos e pagamento de multa, tá? O que acontece, pessoal? Isso aqui se chama falsidade ideológica para fins eleitorais, ou falsidade ideológica em prestação de contas eleitorais. Nós temos um caso nacional que foi bastante reconhecido, bastante divulgado, na verdade, que foi do ex-deputado federal Paulo Maluf, né, ex-prefeito de São Paulo, se não me engano, Paulo Maluf, um agente político. Aí é importante falar isso para vocês, esse exemplo, tá? Vocês podem buscar aí nos buscadores aí, né, pesquisar, condenação Paulo Maluf STF. O STF condenou o deputado Paulo Maluf em relação às eleições de 2010, e ele foi condenado em 2018, 2019, se não me engano, tá? E foi justamente na prestação de contas de campanha de 2010, né? Eleições gerais de 2010. Então, foi justamente lá na prestação de contas de campanha dele que ele foi condenado no STF, tá? Há mais de 2 anos, inclusive, tá? Então, eu não sei, eu não mergulhei na prestação de contas dele, mas aí eu faço até uma correlação com aquilo que eu falei lá no início, da necessidade da organização, né? Então, às vezes, uma prestação de contas mal elaborada, até sem má fé, ela pode gerar uma consequência dessa. Então, é por isso que a prestação de contas eleitorais não pode ficar em segundo plano. Tá bom? Pelo menos é o que eu entendo. Os gastos realizados na pré-campanha. Pessoal, vou acelerar aqui por conta do tempo, tá bom? Então, vamos lá. A legislação eleitoral, pessoal, ela é omissa quanto à limitação de gastos na pré-campanha, tá? Inevitavelmente, isso traz aí uma imprevisibilidade, insegurança jurídica. Realmente, o Congresso, ele optou, até nesse momento, né, por ficar dessa forma, porque isso aqui não é competência da Justiça Eleitoral, e sim do Congresso Nacional, tá bom? Então, essa omissão, e é interessante que o Congresso Nacional, imposto por políticos, né, deputados federais e senadores, optou, como outros temas, optou por não atuar nisso, deixar como está. Acontece que, às vezes, nós temos aí situações que são originárias de decisões judiciais que pega todo mundo de surpresa. Eu vou dar um exemplo para vocês do caso da ex-senadora Selma Arruda. A ex-senadora Selma Arruda, ela foi eleita senadora, né? Ela era ex-juíza e depois deixou a magistratura, se candidatou em 2018 ao Senado Federal, foi eleita, e em 2019 ela foi cassada pelo TSE, inclusive com base nos gastos da pré-campanha. Então, foi um precedente que impactou toda a comunidade eleitoralista, toda a classe política, mas, mesmo assim, até então, até hoje, nós não temos nenhuma mudança na legislação eleitoral nesse sentido. Então, o que nós temos de orientação é jurisprudencial, a cautela, tá? E também tem esse outro ponto que eu vou apresentar aqui para vocês, que é justamente o protagonismo dos partidos políticos, tá? Então, vocês precisam entender, né, que a pré-campanha, embora nós tenhamos ali os pré-candidatos e as pré-candidatas, nós temos o período pré-eleitoral, né? Nós temos. Acontece que nós não temos isso disciplinado de forma pormenorizada. Então, existe ali os pré-candidatos que, obviamente, é o que eu falo, ninguém vai ser candidato só na convenção partidária para frente. Para que a pessoa seja aprovada em convenção partidária, ela tem que ter um histórico.
né? Então, é necessário, é óbvio, né? Infelizmente, a gente teve uma alteração na legislação eleitoral de 2015 para as eleições de 2016, que permitiu uma flexibilização maior da pré-campanha, mas de lá para cá, a Justiça Eleitoral veio também fazendo alguns outros contornos nessa legislação, nesse entendimento, tá? Que não é o caso aqui agora, aqui é prestação de contas eleitorais, pode ser numa próxima live sobre isso. Acontece que todo mundo hoje tem que ter o cuidado, tem que ter o cuidado devido, tem que ter a orientação devida, tem que fazer ali uma análise de vários pontos jurisprudenciais, legais, para entender até que ponto pode ir, porque por mais que não haja uma limitação de gasto na pré-campanha, definido em lei, nós temos algumas balizas que a gente pode seguir, tá bom? E aí eu fiz aqui um destaque, tá, para vocês, que é justamente o protagonismo dos partidos políticos. E eu quero apresentar para vocês aqui um dispositivo específico da Lei das Eleições, a Lei 9.504, que é o artigo 36A, tá bom? Embora fale de propaganda eleitoral antecipada, mas o que eu quero, na verdade, destacar é outro ponto lá embaixo. É o seguinte, ó, artigo 36A da Lei das Eleições, tá bom? Não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensão de candidatura, a exaltação de qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação, inclusive via internet. Pessoal, está acabando a live aqui no Instagram, tá? Na Prime Pública, mas eu quero informar para vocês que nós estamos lá no canal do YouTube, tá bom? Lá no canal do YouTube da revista Cidades e Negócios, tá bom? Eu aguardo vocês lá. Bem, então, o que diz aqui o inciso 2, pessoal? Vejam só, não configuram, né, propaganda eleitoral antecipada. 2, a realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos. Enfim, para tratar da organização de processo eleitoral, discussão de políticas públicas, plano de governo ou alianças partidárias, visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas, né, pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. E aí, eu fiz o destaque aqui embaixo, expensas, tá? Então, vejam aqui, ó, que nós temos aqui a realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos. Expensas significa custos, tá? Sob a responsabilidade, né? Os gastos ficam às custas dos partidos políticos, tá? Então, é uma dica importante para vocês, para que essa questão dos gastos da pré-campanha, tá? Eles possam ser melhor visualizados e também gerenciados por todos, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nós tínhamos definido essa live em 3 eixos, tá bom? Justamente o eixo 1 era a importância da prestação de contas eleitorais, das consequências da prestação de contas eleitorais e também dos gastos realizados na pré-campanha, tá bom? Então, foram esses 3 eixos que eu queria falar para vocês e agora eu também queria, né, aqui, seguindo a orientação da equipe da Prime Pública, convidar vocês para participarem do grupo de WhatsApp lá da Prime Pública, do grupo vinculado à prestação de contas eleitorais, tá bom? E neste grupo de WhatsApp, ou nos grupos de WhatsApp, nós vamos falar, vamos levar para esse grupo conteúdos exclusivos também, e também vamos fazer algumas interações exclusivamente com as pessoas que vão participar desses grupos de WhatsApp, tá bom? Depois vamos criar uma outra comunidade também da Prime Pública, tá bom? Para quem não conhece a Prime Pública, o endereço da Prime Pública é www.primepublica, né? PREIME, publica.com.br, tá bom? Bem, e aí também para quem tiver interesse, lá na descrição, aqui na descrição desta live, aqui no YouTube, tem lá todos os detalhes do grupo de WhatsApp, o link do grupo de WhatsApp também, tá? Do site da Prime Pública e também o curso de prestação de contas eleitorais da Prime Pública, em parceria, né, com a CEM Treinamentos, e tá, eu acho, lá na plataforma da Hotmart, tá bom? Vou ficar por aqui. Inclusive, pessoal, é importante ter, antes de concluir aqui, a participação de vocês nos comentários, tá bom? De repente, que vocês proponham aí para a gente outras pautas para as próximas lives, tá bom?
E aí, detalhe, acabei de ser informado aqui, pessoal. Quem participou desta live, quem entrar lá no grupo do WhatsApp também, tá? Lá pelo grupo, na verdade, vai ter um desconto de 20% lá no curso de prestação de contas eleitorais, eleições de 2024 da Prime Pública, tá bom? Isso é importante, tá? Você acessa o grupo do WhatsApp, aí pelo link que está aqui na descrição, e aí essas pessoas que estarão lá dentro do grupo do WhatsApp, vão ter esse desconto que a equipe vai levar, vai apresentar para vocês lá dentro do grupo, tá bom? Eu vou ficar por aqui e espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse bate-papo e a gente vem numa outra live, num outro momento, e não vai demorar, tá bom? Grande abraço, tchau!